Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Veja só, nesse vídeo a gente vai falar do retorno do Luan contra o América Mineiro, Mano Menezes querendo a vaga do Rogério Ceni, como ficou o Rogério Ceni, fica ou não para 2022, investidores árabes que não irão comprar o clube, mas estão em conversa para janeiro fecharem uma grande parceria para contratações de reforços em janeiro, como o Casares. Estamos falando do Rodinei, lateral direito do Flamengo, que São Paulo está sondando, está querendo contratar. Vamos falar do Sorriso, atacante do Juventude, que o São Paulo também foi atrás de sondar depois do Romarinho. E vamos falar do Muricy Ramalho, que recebeu o convite, segundo o convite do Tite, para ir para a seleção no ano que vem. Olha quanto assunto a gente tem que falar e cada um deles tem muito detalhe do porquê, os prós e contras do Muricy ficar, o que ele tá sentindo nos bastidores, por que o Ceni tá querendo ir embora na temporada se ele tem contrato até dezembro do ano que vem, como que é esse negócio dos investidores, tá todo mundo falando, mas não é clube empresa, como é que pode investir no São Paulo? Primeiro o Casares negócio informação e agora ela veio com essa informação, como que seria esse investimento, o que tem aí em jogo. Vamos falar de lateral direito, então assim, tem muito detalhe dentro de cada assunto. Meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net e agora, bora destrinchar cada um desses assuntos. Gente, vou começar falando do Mano Menezes, fechou? O que acontece? Mano Menezes, ele foi demitido lá do Al Nassr, lá em setembro, e desde então ele ficou sem clube. Ele tinha comandado o elenco por apenas 16 jogos, foi o primeiro trabalho dele desde que ele saiu do Bahia. E aí, desde então, ele voltou pro Brasil, descansou um tempo e tá olhando a movimentação do mercado que vocês estão vendo aí. Corinthians, Silvinho tá pra ir embora, o Abel Ferreira tá pra ir embora do Palmeiras. Ele tá olhando, tá meio que namorando a situação. Aquele famoso secador. Lá no passado, na última gestão, durante a gestão Leco, o Mano Menezes quase surgiu aqui no São Paulo porque ele tinha muita amizade com a diretoria. E aí naquelas trocas de técnico, você sabe que a gente troca 4 vezes por ano de técnico, o Mano Menezes quase surgiu aqui no São Paulo. Atualmente, a diretoria de futebol não é muito fã do nome dele, não. A diretoria pensa que se o Rogério for embora, prefere contratar um treinador estrangeiro para a vaga do Rogério Ceni, igual aconteceu quando veio o Crespo. Só que o Mano Menezes já se colocou meio que à disposição e está afim da vaga. Então, há uma possibilidade. Por enquanto não é recíproco, mas há uma vontade do Mano Menezes. Quero saber sua opinião aí embaixo nos comentários. Vamos já pegar o gancho para falar do Rogério Ceni. E até ontem, terça-feira, uma reunião lá no CT entre Muricy, diretoria de futebol, presidente Rogério Ceni, que ia falar do futuro do Ceni, se ele quer ficar, se não quer ficar, o que falou em tom de despedida e etc. Ele tem contrato até dezembro do ano que vem. Só que acabou que eles preferiram não ter a reunião, porque tá muita coisa, o Muricy tá tendo que decidir, falta um jogo, tem o América Mineiro, o Luan voltando de lesão, então eles falaram, não vamos ter a reunião, pensa bonitinho, quando passar o jogo do América Mineiro, você responde pra gente, e a diretoria de futebol falou pro Rogério o seguinte, você tem até sexta-feira para nos avisar se a gente conta com você pro planejamento ou não, ou seja, sexta-feira é a data limite, fica Ceni ou vem Mano ou qualquer outro cara que venha por aí. Vamos falar por que até sexta-feira. Agora a gente já emenda outra notícia nessa daqui. Investidores árabes. Aí você fala, pô, mas vai comprar empresa, você me avisou no último vídeo que a gente não pode ser uma SAF ainda, tem que passar por reforma de estatuto e etc. Pois é, o São Paulo ainda não pode ser vendido. Ainda o processo para se tornar um clube empresa demoraria mais de um ano no São Paulo. Porém, o Casares está em negociação com uma pessoa ligada a um grupo árabe, sem muitas informações desse grupo até agora. E essa pessoa está fazendo uma parceria. Esta parceria seria para contratações, um aporte financeiro para trazer jogadores e ter um time competitivo. Seria o primeiro rastro, a primeira tentativa de uma parceria com alguém que futuramente possa comprar o clube. Então, assim, como o real, a nossa moeda, desvalorizou muito em relação ao dólar, ao euro, etc., um aporte financeiro desse tamanho para eles não é nada. Do que pra gente é tudo. Pra gente, nossa, a gente consegue contratar, consegue pagar salário de jogador, mas pra eles, em relação ao que é o real perto das moedas por aí, não é nada. Então, na primeira semana de janeiro, o Casares vai viajar lá para, não se sabe, para a Arábia Saudita, a gente não sabe exatamente para onde. O Casares só confirmou que tá tendo a negociação, mas não deu mais detalhes.
e vai fazer essa reunião na primeira semana de janeiro. Dando tudo certo em janeiro, a gente vai ter um aporte financeiro. São Paulo tá com uma barca de 7 jogadores já, e essa barca aumentando cada vez mais o número, indo embora. O Shailon já rescindiu, o Bruno Alves vai pegar o beco, o Vitor Bueno vai pegar o beco, então tá precisando desse aporte financeiro. Durante isso, São Paulo deu uma olhada no sorriso do Juventude, o atacante, que inclusive jogou contra a gente. Começou o Campeonato Brasileiro meio ruim lá no Juventude, era chamado jogador sempre de banco de reserva, esquenta banco, etc. E aí do meio da temporada em diante começou a ser titular direto lá no Juventude, começou a liderar os contra-ataques do Juventude, cresceu com o Jair Ventura, além de liderar os contra-ataques, é um dos caras que mais chuta a bola em direção ao gol, não só que faz gols, mas que tenta pelo menos chutar a bola em direção ao gol. É um dos principais nomes hoje no elenco do Jair Ventura. São Paulo deu uma sondadinha lá no sorriso, viu? E aí, como é que tá a situação pro ano que vem? Mas por enquanto sem tratativa, só tô te trazendo igual foi com o Romarinho. Agora, com quem o São Paulo fez sondagens e descobriu que tem que tirar dinheiro do bolso, caso queira contar, é o Rodinei, lateral direito. Gente, lateral direito esse ano foi uma instabilidade do cão. A gente tem o Orejuela, a gente tem o Wellington, a gente tem o Igor Vinícius. Mesmo assim, a gente improvisou Galeano, improvisou Gabriel Sara, a gente improvisou todo mundo nessa posição. Uma loucura. Não era só de lesão, não. Era por falta de futebol, vamos dizer assim. E aí o São Paulo entrou em contato com o Flamengo e perguntou do Rodinei. Falou, e aí, como é que fica para a próxima temporada? Vocês vão renovar com o jogador? Vocês vão vender o jogador? O que vocês vão fazer? E aí ouviram o seguinte, olha, a gente já recebeu 3 propostas. Uma delas é do Inter, que o Rodinei começou o futebol dele lá, foi criado na base do Inter. Outra é do Charlotte FC, que é dos Estados Unidos, e outra é de um outro time que não foi divulgado. E a gente não aceita emprestar esse jogador, a gente só aceita vender. A última proposta, por exemplo, que a gente teve de empréstimo do Charlotte FC, o Charlotte falou pra gente que queria um empréstimo com condição de compra, e nesse empréstimo pagava primeiro 500 mil dólares, o Flamengo negou, e chegou no valor de $1 milhão pro Flamengo liberar, e aí o Charlotte ficou meio, opa, acho que não, 1 milhão é muito pra mim, deixa pra lá então essa situação. Então São Paulo descobriu esses valores agora, durante essa semana, e tá vendo o que vai fazer, mas está de olho em lateral direito, atacante e goleiro. A gente já fala um tempão que São Paulo tá de olho aqui. Pessoal, sobre esse negócio, essa informação que eu tô trazendo, vou fechar falando do Muricy e do Luan e depois eu falo disso. Gente, o Luan depois, desde outubro, vai ter a sua estreia junto com o Rogério Ceni, vai fazer voltando de lesão, já viajou com o elenco, tá indo para Minas Gerais e vai jogar, tá escalado e relacionado para jogar contra o América Mineiro. Então uma salva de palmas, ele que só voltaria contra o Guarani no ano passado, conseguiu, e é mérito do jogador que, dia e noite estava ali no refis, na recuperação, conseguiu treinar essa semana inteirinha com bola, fez treino tático também, e muita boa sorte para esse retorno do Luan, que fez muita falta pra caramba. E vamos falar do Muricy Ramalho, gente. Lá atrás, uns 2 meses atrás, o Muricy recebeu a proposta do Tite, falando, olha, quero você aqui como coordenador técnico de futebol da seleção, vem aqui, quero você do meu lado. E o Muricy falou, olha, a gente tá numa luta contra o rebaixamento aqui no São Paulo, eu jamais abandonaria o barco numa luta dessas. E aí o Tite esperou. Agora que o São Paulo não corre mais risco de rebaixamento, o Tite refez o convite pro Muricy e falou, vem pra cá. Prós e contras. Muricy não negou e nem assinalou positivo. E nem foi para a reunião lá que ia ter ontem. Falou o seguinte, deixa eu fazer o último jogo contra o América Mineiro, vou pensar na minha vida e daí eu te respondo. Ou seja, tá em aberto o futuro do Ceni e do Muricy no São Paulo. Quais são os prós e contras tanto para o Rogério Ceni quanto para o Muricy? O Ceni tá com medo de acontecer, a mim, se não chegar esse aporte financeiro ali em janeiro, a mesma coisa que aconteceu em janeiro, que venderam um monte de jogador, vendeu o João Schmidt, David Neres, Luiz Araújo, todos os jogadores dele, ele ficou sem jogador, sem elenco, e com o nome do Ceni, que tem um nome, um peso aqui pra gente, bancando tudo. E o Muricy tá no mesmo medo, ele passou problemas de saúde aí em outubro e tal, porque ele não consegue separar o emocional do racional. Ele pode ser que ele não esteja tendo a responsabilidade de escalar o time, nem a responsabilidade de ser quem contrata e escolhe o nome principalmente, mas ele tem aquela pressão do dia a dia, pressão política, ele vê o desenrolar cotidiano dentro do São Paulo do certo e do errado, e ele não consegue separar o emocional disso tudo. Então, para ambos os casos, estão em aberto.
Aí agora, finalizando o vídeo, eu só quero falar. A galera tá falando, olha, por causa do que vai acontecer com o Estatuto no dia 16, essa conversa do investidor Casares é uma cortina de fumaça e tal. Eu acho que a permanência ou impermanência do Muricy Duceni tem completa a ver com o que vai acontecer no dia 16. E acho que o presidente não seria tão idiota de perder todo o apoio político que ele precisa para fazer toda essa trajetória que ele está fazendo no estatuto, de um dia vender o clube, etc., que tem um plano todo por trás. Eu vivo os bastidores de São Paulo já há 10 anos, ficaria vídeos aqui explicando o que está acontecendo. Então ele vai reforçar sim o lado do futebol para não perder apoio político interno para conseguir fazer o que ele quer fazer. E se para isso ele precisar achar parceiros, fundos de investimentos, novos patrocínios, ele vai fazer para não perder apoio político. Gente, meu nome é Naila Reis, obrigada pela audiência de todos vocês. Grande beijo.